Depois de 4 anos de governo do genocida, ecocida Jair Bolsonaro, que defendia explicitamente a destruição da floresta amazônica, a invasão de terras públicas, a inviabilização de terras indígenas, é num clima de muito otimismo que está acontecendo nesse exato momento, no hangar em Belém, o encontro Diálogos Amazônicos, que precede a Cúpula da Amazônia, um encontro de chefes de Estado para discutir o futuro da região. O próprio presidente Lula postou em sua conta no Twitter: "Vamos cuidar da Amazônia. Os próximos dias serão de muito trabalho entre os países da região para focarmos em um desenvolvimento sustentável que cuide das florestas e das pessoas. Acompanhe. Bom dia e bom domingo." Aliviados, podemos ficar com a impressão de que as grandes obras destrutivas na região, como Belo Monte, Jirau e Santo Antônio do Rio, no Rio Madeira, são coisa do passado. Nada mais equivocado. Nesse exato momento, no dia 8 de agosto, o Ministério de Minas e Energia, em parceria com a Eletrobras e a ENDE boliviana, estão organizando um seminário público em Guajará-Mirim, Rondônia, para discutir a construção de uma hidrelétrica binacional no Rio Madeira que ameaça ecossistemas preservadíssimos e povos indígenas isolados na região. Vamos dar uma olhada na conversa de Thelma Monteiro com Tatiana Shorn no encontro Diálogos Amazônicos. Tatiana é a chefe do Banco Interamericano do Desenvolvimento na região norte e professora da Universidade Federal do Amazonas. E Thelma Monteiro é ativista ambiental, colunista do jornal Correio da Cidadania e pesquisadora especializada em licenciamento ambiental. Boa tarde, meu nome é Thelma Monteiro e eu represento uma organização não governamental da Suíça chamada Associação para os Povos Ameaçados. Doutora Tatiana, eu gostaria de fazer uma pergunta e um convite ao mesmo tempo. A pergunta é com relação aos financiamentos do BID para obras de infraestrutura na Amazônia, para estudos de obras de infraestrutura na Amazônia. Se isso está acontecendo e por quê? E o convite se trata de uma plenária que nós teremos hoje das 18 às 20 horas no Salão A, lá embaixo, para 300 pessoas, para apresentar uma carta aos presidentes da Bolívia e do Brasil contra a hidrelétrica planejada binacional na bacia do Rio Madeira entre Bolívia e Brasil. Obrigada. Esse é um debate, né? Porque por um lado, se o BID não entrar na conversa, sendo que o BID tem salvaguardas muito claras, sociais e ambientais, outros que não têm entrarão. Então, a gente internamente no banco, nós estamos fazendo essa discussão interna, né? Se a gente simplesmente não entra no debate, ou se a gente entra no debate, né? E entra no debate com uma proposição muito séria, né, de como fazer, né, ou de como tratar o debate, até de como não estar no debate, mas se posicionar de uma maneira muito contundente. E eu digo isso porque eu tenho visto infraestruturas que são financiadas com bancos internacionais, não necessariamente os multilaterais, que têm feito infraestruturas, né, que a tecnologia hoje já permitiria fazer infraestrutura, seja de estrada, rodovia, de maneira muito mais interessante. Então é um debate quase ético, né, dentro do banco, eu vejo isso. E a maneira como na Amazônia nós vamos nos posicionar, nós estamos discutindo. Eu acho que tem aí um debate sério a ser feito. A resposta da doutora Tatiana é bastante enigmática.
Ela disse que o banco está avaliando se vai entrar no debate. O que ela quer dizer exatamente com isso? Eu acho que eles estão avaliando se vale a pena ou não, se eles vão disputar a possibilidade de financiar essa hidrelétrica. Ela diz que esse é um debate quase ético. Não, não é quase ético. Ele é absolutamente ético. Ele é estritamente ético. E finalmente ela fala que se o banco, se o BID não entrar nesse financiamento, ele que tem salvaguardas sociais e ambientais, outros financiadores que talvez não tenham essas mesmas salvaguardas vão entrar. Eu acho que esse é um argumento muito tosco. Eu já vi madeireiro por aí, dentro da floresta, argumentando que se ele não derrubar essa árvore, vai aparecer outra pessoa e derrubar. Para um madeireiro semi-analfabeto, pode até fazer sentido. Agora, para um dos maiores bancos atuantes na nossa região, me parece um argumento fraco. E essa coisa de que o banco tem salvaguardas sociais e ambientais e por isso é melhor que seja ele do que outro banco, é absolutamente equivocado. Eu vivo em Altamira, eu estou aqui de frente do lago da hidrelétrica de Belo Monte, e Belo Monte foi construída em cima dessa propaganda de que seria uma hidrelétrica diferente das hidrelétricas do passado, ambientalmente correta, socialmente correta, e hoje em dia é amplamente conhecido que foi um desastre econômico, um desastre social, um desastre ambiental. Não existe tecnologia capaz de fazer com que uma barragem em um grande rio, como o Xingu aqui atrás de mim, ou o Rio Madeira, em Rondônia, não seja um desastre absoluto. Outra coisa é que aqui na região de Altamira já vivíamos num estado já havia um certo nível avançado de degradação ambiental devido à proximidade da rodovia transamazônica que passa logo ali e um histórico de ocupação já relativamente antigo. Se você observar as imagens de satélite, você vai ver que a região onde se pretende construir essa hidrelétrica binacional é muito diferente do que a gente tem aqui em Altamira. A gente tem ali florestas, extensas áreas de florestas extremamente bem preservadas, com povos indígenas de pouquíssimo histórico de contato, se não absolutamente isolados. Então, levar adiante essa proposta, levar a sério a possibilidade de construir mais uma hidrelétrica lá, que já foi, naquela região que já foi fortemente impactada por Jirau e Santo Antônio, você construir uma nova hidrelétrica numa área mais preservada, mais amontante no Rio Madeira, é absolutamente criminoso. Então, o certo seria que a doutora Tatiana nos desse um redondo não. Não! O banco não está disposto a financiar uma obra tão desastrosa. Isso era o esperado num encontro em que a gente está discutindo a questão amazônica em um contexto de mudanças climáticas seríssimo, né? A gente em 2023 está vendo o mundo pegar fogo, a gente está vendo a floresta amazônica sendo destruída rapidamente diante dos nossos olhos. A única resposta aceitável para essa pergunta é não. Essa obra é inaceitável. Vamos agora dar uma olhada em algumas das manifestações feitas no encontro não a binacional. A Amazônia não precisa de mais uma hidrelétrica, que aconteceu às 6 horas da tarde no Salão 1 do dia 6 de agosto, lá no hangar. Veio muita gente de fora, mãe solteira, prostituição, pessoas que ficaram ali desempregadas. Então a gente entendeu de que... Pois é, esse é um quadro geral do que acontece com as sociedades por onde passam grandes projetos de construção de hidrelétrica.
Aqui no Rio Xingu a gente teve isso. A gente teve prostituição infantil rolando solta por aí. Na porta ali, você tinha uma cancela, né? E a partir dessa cancela era a área de domínio da hidrelétrica de Belo Monte. Ali formou-se um prostíbulo, um cabaré, onde tinha criança se prostituindo, né? E na época houve um boom de empregos aqui, mas depois que acabou a obra, a gente teve o desemprego, a gente teve a entrada do crime organizado aqui na região. O PCC hoje em dia está aqui em Altamira e tem vários filhos sem pai, né? Filhos de mãe solteira aqui na cidade, que são os filhos, os órfãos de Belo Monte. E eu fiquei pensando hoje mais cedo também, né, só para falar como eu estava pensando nas águas e nos rios, e como a Márcia já falou aqui, para nós, né, os rios são como pessoas mesmo, vivos. Os rios eles estão vivos, né? Além de toda a vida que existe lá. E hoje mais cedo, né, numa conversa que a gente estava tendo sobre juventudes e as perspectivas dos diálogos que deveriam sair desse lugar, né, diálogos amazônicos, teve uma fala de um parente guajejara que ele falou bem assim, que antes, como o nosso território também não tinha fronteira, né, dos povos indígenas, mas a mudança climática também não tem fronteira, né, assim como está alcançando os outros países. A Amazônia é uma só, mas a verdade é que eles ainda nos olham com um olhar de exploração mesmo. Ainda não conseguem olhar para esse lugar e ver as pessoas que estão aqui. E aí eu fico pensando, né, quanto que o branco vai entender que o rio está vivo. Quando a gente fala, né, que os rios eles são extensões do nosso corpo, continuidades, né, das nossas veias, não é à toa. E a gente precisa deixar os nossos rios correrem. A gente não pode continuar, né, deixando só ser explorado e que os impactos só fiquem para nós. Os animais e, sobretudo, quem vive lá, né? Nós. A gente gosta muito de falar de mudança climática, falar das próximas gerações. Nossas próximas gerações já estão sofrendo. Nossas crianças já estão sofrendo. Já estão comendo peixe envenenado. Já estão sofrendo com a falta de peixe, né, que as hidrelétricas trazem. Então... Havia um problema de som lá no encontro, um eco muito forte, que atrapalhou um pouco os áudios, mas dá para entender o que ela falou, né? E o que ela falou me toca muito. Essa ideia de que o rio é vivo. Ele não é apenas composto de coisas vivas. Ele em si é uma entidade viva, poeticamente falando, metaforicamente falando. E é um crime contra a vida desse rio, o seu barramento. Eu vejo aqui o rio Xingu atrás de mim, barrado. É como se tivesse, é como se fosse alguém sufocando o rio, impedindo que ele respirasse, matando-o. E esse alguém é Belo Monte. É horrível para quem já viu esse rio correndo solto, correndo livre, ver ele hoje em dia sufocado. E os rios têm direitos. E um dos direitos dos rios é correr livremente, para que a sua fauna prossiga florescendo, para que a piracema aconteça, para que seus ritmos naturais, que acontecem há milhões de anos, prossigam ocorrendo normalmente. Outra coisa importante é essa coisa de que
a Amazônia segue sendo vista como um local de colonização, de exploração e que as sociedades locais, os povos originários, pouco poder, pouca voz têm sobre as grandes decisões que afetam a economia e o futuro da região. Alteração no curso do rio, do Jaci-Paraná, não poderia causar o desaparecimento de algumas cidadezinhas que estavam à margem do Rio Madeira. A gente entendeu de que um projeto a fio d'água não se poderia expulsar família. Essa coisa de que hidrelétrica a fio d'água tem poucos impactos é um mito absolutamente equivocado. O lago aqui de Belo Monte disse que ele é a fio d'água, mas se você for ver as margens estão completamente degradadas, porque você tinha um ritmo de subida e descida do nível da água que hoje em dia não existe mais. Então a gente tem grande quantidade de árvores mortas. Lá longe dá para ver, do outro lado do rio, as árvores mortas, apodrecendo. O rio está tomado por lama. A devastação é geral. A água não corre mais como corria antes. Os desmatamentos explodiram aqui na região de Altamira. Então dizer que os impactos são pequenos porque é uma hidrelétrica a fio d'água é de uma bobagem sem tamanho. É isso então. Parece que esse pesadelo da construção de grandes hidrelétricas na Amazônia não acaba nunca. A gente sempre acha que é coisa do passado, que é uma coisa superada, mas sempre aparece a ideia de uma nova obra. E construir uma hidrelétrica ali numa região tão preservada, principalmente no lado da Bolívia, com povos tão frágeis, tão suscetíveis às mazelas do desenvolvimento a todo custo, é um crime imenso, que não pode ser nem pensado nessa situação de degradação generalizada e profunda que a gente se encontra, nessa emergência climática e ambiental que a gente vive. Uma ideia insana que precisa ser enterrada imediatamente. E se o ministro das Minas e Energias segue com essa ideia, a gente precisa demitir esse senhor agora. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.